Então, vamos lá para começarmos. Eu vou... Cheguei. Oi, Sodré, estava te esperando aqui. Já vou começar, tá? Vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês sobre o relato. Pega o livro, mas o livro é só para atividade. O livro não tem explicação. É um livro de português? Redação, hoje é redação. Ah, é para pegar o livro de redação. É produção de texto aí, produção textual. Desliga o microfone. Vou compartilhar aqui, gente, vocês me avisam quando aparecer. Espera aí. Apareceu. Tá aparecendo aí? Vou abrir agora, espera aí. Apareceu. Apareceu? Graças a Deus. Foi de primeira. Relato de viagem, todos aí, certo? Então eu vou começar aqui, porque a aula não vai demorar, porque é redação, só explicar o gênero para vocês. Gente, relato, todos nós já sabemos, como é que se diz? Praticamos aí esse gênero textual no nosso dia a dia. Por quê? Primeiro porque você chega aí e está sempre relatando alguma coisa. Ou você está relatando uma história, ou você está relatando uma conversa que você teve com alguém. Aí aconteceu alguma coisa com você e você vai relatar como foi que realmente isso aconteceu. Ou seja, né? Relato é algo que a gente pratica diariamente. Só que tem relato de experiência, tem relato de viagem, tem algumas características de relato. Esse relato que a gente vai trabalhar, que a gente vai olhar agora, é o relato de viagem. É quando vocês realizam uma viagem muito legal, muito emocionante, uma viagem que vocês queriam para um lugar muito interessante, e aí você vai relatar tudo o que aconteceu. Inclusive as coisas interessantes, ensinamentos que você obteve nessa viagem, tá certo? Por isso que quando nós lemos esses textos aí, você vai verificar, inclusive no livro de vocês, que é o relato de uma viagem a Paris, tá? E aí ela vai estar relatando o que aconteceu, os passeios, os momentos, tudo isso é um relato, tá bom? Então eu vou focar aqui na questão do que seria um relato. Vamos lá. Segundo o nosso querido dicionário, né, na forma denotativa que a gente sabe, um relato é o quê? Ação ou efeito de relatar, narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento, relato de experiência, certo? Então, ficou bem claro para vocês o que é relato no geral. No geral, a palavrinha relato significa isso aí. Você vai narrar um acontecimento, aí você descreve o lugar, você descreve os personagens, quem estava participando de tudo desse momento de vocês, tá? É um relato de experiência. Agora, esse que a gente vai focar aqui é sobre viagem, tá? É sobre o quê? Viagem. Olha só aqui. Gênero textual relato. Um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, que no caso é o narrador. E esse narrador pode ser você, tá? Esse narrador pode ser... Oi? Você não vai abrir o arquivo? Eu já abri, menino. Mas ainda está aparecendo. Ainda está aparecendo 5.853, que era a base da apresentação do 3 pontinhos. Não, 5 do 8. não. Gente, todo mundo... Tia, não abriu, não. Hã? Não abriu, não. Tá só lá na página. E por que Ainda está tá aparecendo que você está clicando no negócio. Mas não Só abriu. isso? Peraí. Gente, quando isso acontecer, vocês têm que falar igual o Sodré fala, porque eu tô achando que vocês estão vendo. Eu falei, tá vendo, gente? Agora eu tô vendo. Tô achando que vocês estavam vendo. Peraí. Eu tava vendo a voz. Agora. Agora sim. Agora tá relato de viagem? Uhum, professora Luciana Bonfim. Isso, é essa mesmo, Odebrecht. Vou aqui aumentar e aí vocês me falam, tá? Tá vendo?
Sim, agora sim. Então, pronto. Posso continuar? Tá todo mundo vendo? Sim. Então, tá bom. Vou voltar novamente, que eu falei sobre a questão do dicionário. O que é relato segundo o dicionário? É uma ação ou efeito de relatar, narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento, ou seja, um relato de experiência, tá? É quando você está contando e relatando um fato. Só que hoje a gente vai focar no relato de viagem, como o próprio nome já está dizendo. Aí eu continuei. Que gênero textual hoje? Relato. Um relato é uma narração. Você vai narrar experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem relata, que pode ser você, quando você for produzir seu texto, outra pessoa que narrou uma certa viagem. Então, tudo isso, o que tem no texto, gente, é segundo o ponto de vista do narrador, o que ele viveu, o que ele passou, tudo isso, ele que vai saber. Aí, olha um exemplo bem pequeno aqui de um trechozinho falando. Esse foi sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Na parada que fizemos deve ser Skunk, vai, alguma coisa, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos num acampamento de cachorros de neve, localizado nas montanhas, e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Maurício Oliveira, que é um trechozinho de uma viagem que ele fez. Gente, daqui a gente já está percebendo que ele está relatando as coisas que ele viu, que ele viveu, tá? Ou seja, está contando, relatando. E você pode observar que tem detalhes. Ele fala em detalhes, que ele sobrevoa as geleiras de helicóptero, e aí ele fala sobre a questão do acampamento, da neve. Ele começa a falar detalhes que até a gente imagina o lugar. A gente consegue imaginar o lugar. Agora, professora, quais são as características do gênero? Bom, a gente vai falar agora dos elementos e estruturas desse gênero, que é relato de viagem. Então, vamos lá. O relato de viagem, a história, ela é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Então, relato de viagem, né? É um relato real de uma certa viagem que o narrador, a pessoa que vai contar lá, passou, viveu e tudo. Conta-se um ou mais episódios significativos, a gente pode observar lá que ele contou sobre a viagem dele que ele, né, fez de helicóptero. Descrevem-se os lugares e as situações vividas, precisa descrever. Você viu que ele descreveu, que a gente até conseguiu imaginar lá o lugar dos cachorros, a neve, a montanha e ele dentro do helicóptero. A gente conseguiu imaginar tudo. Fornece-se indicações precisas de tempo e lugar, certo? Ele foi preciso, ele falou o tempo, pela manhã, à tarde, que dia, o lugar que ele foi, ele falou o nome lá do lugar, que inclusive não é no Brasil. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Você pode verificar que ele já começa falando assim, ó. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da vida. Possa ser, gente, que ele vá ter outro passeio que ele teve, mas o que marcou a vida dele, o que ficou ali cravado, foi esse passeio que ele fez. Entendeu? Então, é o ponto de vista dele. Mesmo que a gente leia e fala assim, nossa, só isso ele acha que foi, né? Mas é o ponto de vista dele. O relato, a viagem é dele. Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Como assim, professora? No relato de viagem, algumas partes têm que ser descritiva, porque vai descrever o lugar, vai descrever quem estava com ele, vai descrever o que ele fez, como é o lugar, dando adjetivos, falando o que ele passou, o que ele sentiu, o que ele está descrevendo. E a outra parte do texto é narrativa, porque ele está contando, ele está narrando o que ele fez e deixou de fazer, entendeu? Então, nós temos parte descritiva e parte narrativa no relato de viagem. Os verbos, como serão os verbos? Como você pode perceber, primeira pessoa. Porque se você está contando uma viagem, você está relatando, é óbvio que você é o narrador, então primeira pessoa.
os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Você pode ver lá que ele falou viajamos, sobrevoamos. Ele está contando a viagem dele. Os fatos relatados, eles são apresentados numa sequência. Tem que ter uma sequência cronológica, né? Tem que ter o tempo verbal, que geralmente é pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Porque já passou a viagem, meu bem. Ele está relatando uma viagem que ele fez, um passeio que ele fez. Então, foi uma ação que foi finalizada, terminada. Então, pretérito perfeito do modo indicativo, tá? E tem que seguir uma sequência cronológica. Ele não vai simplesmente contar uma viagem que ele fez à noite, daqui a pouco ele pula para uma viagem que ele fez durante a manhã. Não, tem que seguir uma sequência. Tem que ter uma cronologicidade aí, para poder encaixar direitinho. Nós temos aqui o presente histórico. Há possibilidade do relato ser contado no tempo presente, tá? Por que esse é um presente histórico? Porque ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Então, você vai pegar relatos lá que você vai falar assim, oxe, mas ele está contando no presente, como se estivesse lá. Tá, ele contou para que você sinta, para que você tenha mais a impressão, para que você observe mais a viagem dele, tá certo? É errado? Não, não é errado. Mas a predominância dos verbos é da primeira pessoa e o modo e o tempo é pretérito perfeito do modo indicativo, tá bom? Isso não significa que vai acontecer você ler aí um relato que está no presente, tá? No tempo presente. Presente histórico, tá, meu amor? Porque ele já fez a viagem, mas ele quer contar como se ele estivesse ainda nela. Nós temos aqui o uso excessivo de adjetivos. Vai ter muitos adjetivos? Vai sim, vai ter muitos adjetivos para registrar suas impressões sobre os locais, situações, pessoas, etc. A linguagem pode variar entre formal e informal, ou seja, tem pessoas, vai depender do grau de intimidade entre quem relata e quem vai ler. Se você vai fazer o relato para uma pessoa bem próxima a você, é lógico que você não vai usar aquelas palavras difíceis, né? Você vai usar uma linguagem mais informal. Agora, se for para a tia Luciana, se for para a professora de língua portuguesa, né, de redação, o que você vai fazer, meu amor? Uma linguagem formal, até porque você quer ganhar uma nota bem bonitinha, certo? Então, você aí vai caprichar na sua redação, tá certo? Então, você vai usar uma linguagem formal, tá? Até agora, vocês estão entendendo? Faz o ok, o dedinho. Ótimo, graças a Deus não travou ainda. É pra gente fazer uma redação, né? Calma, Lima, não agora. Já ficou preocupado, né, Lima? É. Não se preocupe que não será hoje, tá certo? Mas eu vou pedir, tá certo? E de uma forma bem interessante, que vocês nem imaginam. Vamos deixar para o dia. Então, vamos aqui. Sentido denotativo e conotativo. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico. Lembra dessa aula? Sentido denotativo é o sentido do dicionário. Sentido conotativo é aquele sentido figurado. Isso significa que no seu relato de viagem pode acontecer isso. Você pode colocar palavras, expressões que sejam no sentido real do dicionário e que não seja no sentido figurado, né? Outra coisa, vai prevalecer a subjetividade, isto é, predominam as impressões e sensações do autor. Você, gente, vai poder expressar o que você sentiu nessa viagem, tá? Você vai poder escrever a sua impressão, o que você achou, deixou de achar, o que você sentiu. Nesse relato de viagem, é permitido você expressar isso tudo, tá? Mas qual é o objetivo do relato de viagem, professora? Por que eu tenho que fazer um relato de viagem? De viagem? Primeiro, propor reflexões, tá? Tem certas viagens que trazem ensinamentos pra gente, lugares que a gente não conhecia e que a gente passa a conhecer através de relatos. Às vezes você quer viajar, o que você vai fazer? Eu quero viajar para um lugar, mas eu nunca fui, não sei como é, o que eu vou encontrar lá? Aí você vai ler o relato de viagem de uma pessoa que foi e você fica já interessada, entendeu? Você já começa a descobrir coisas que até então você não sabia e a pessoa foi lá e viu. Serve para explicar, para orientar, para opinar, para influenciar o imaginário coletivo sempre com base na realidade. Então, isso significa o quê? Eu posso pegar um relato de viagem de vocês
de uma viagem que você nem fez, mas você pesquisou, você pesquisou os pontos turísticos, pesquisou tudo, e você pode escrever um relato como se você tivesse feito essa viagem. Então, serve também para orientar, tá? Para influenciar alguém. Quantas pessoas, por exemplo, ontem mesmo eu estava olhando um status no Instagram, e aí um rapaz falou o seguinte, que ele ouvia falar muito mal da Turquia, né? Ele ouvia muito mal as pessoas falarem da Turquia. Aí o que ele foi? Ele foi lá na internet buscar informações de pessoas que já tinham ido lá. E, gente, e todo mundo falava mal, todo mundo falava uma coisa errada, pessoas do Brasil que moravam lá. E aí ele ficou em dúvida se ia ou não, porque houve tantos relatos, né, ruins, até que ele foi. Gente, ele disse que não tem nada a ver. Ele disse que é um lugar muito bom, é um lugar maravilhoso. É lógico que tem a violência, tem pobreza. Qual é o país que não tem isso, gente? Qual é? Aí, resultado, ele resolveu fazer o relato dele, falando sobre a Turquia, Istambul, falando sobre os lugares que ele foi. E que são lugares muito bons, que tem pessoas muito educadas e que violência e pobreza acontecem em qualquer lugar. Ou seja, influenciou o relato de viagem, influenciou a viagem dele? Quase, né? Porque quase que ele não ia, mas ele decidiu ir. Ou seja, pessoas que leram, falou assim, eu não vou. Ele que foi persistente percebeu que não é tudo isso. E o relato dele ajudou muitas pessoas que estavam em dúvida, tá? Então tá aí o objetivo de um relato de viagem, também serve para influenciar isso, tá? Professora, então, como é a estrutura? Como é que eu vou produzir? O que tem que ter no meu relato? Primeiro tem que ter um enredo. O que é um enredo? A ação, né? A ação do relato, ela é composta por uma sequência de fatos, tá? Então tem que ter a situação inicial, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Aí você me fala, professora, até no relato eu tenho que ter isso? Tem. Primeiro você tem que ter o espaço, né? Que é o ambiente que você circulou, que você foi lá, que você, né, conviveu. Tem que ter o foco narrativo, que é a posição do narrador. Você já sabe aí que é verbos na primeira pessoa. O tempo, né, eu coloquei para vocês aí, tem que ser um tempo cronológico, certo? Com marcas temporais no texto, tem que estar lá. A gente tem que saber os momentos que vocês, do passeio. Tem que ter os personagens. Lógico, como é que você vai fazer um relato de viagem e não tem pessoas que viajaram? O próprio personagem pode ser você, um dos, né, e sua família. São seres que participam da história, meu amor, os protagonistas aí lá na viagem. Situação inicial é o cenário, você vai falar a viagem, para onde foi, como foi, o lugar, apresentar as pessoas que estão com você. Aí vem o desenvolvimento, que é o quê? São todas as ações feitas, focadas aí como é que se diz? No pretérito perfeito, né? Que eu falei para vocês, tudo que vocês viveram. Detalhes, gente. Pode chegar e falar os detalhes, né? O clímax. Tem clímax? Tem. Claro que tem, gente. As emoções que vocês sentiram é o quê? Clímax. Os momentos que vocês da viagem mais legal, mais divertido. Pode utilizar assim como clímax. E às vezes pode até acontecer um problemazinho, né, durante a viagem, e vocês contarem esse relato e finalizar aí com o quê? Com o final da viagem, encerramento do relato, voltando para casa, enfim, certo? Então, eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma duvidazinha sobre o relato de viagem. Ficou claro que seria esse gênero textual? Você vai relatar uma viagem. Inclusive, o texto de vocês aí é uma viagem, que é da página 43, que eu coloquei a agenda aí para vocês. Vocês viram? Página 43. Coloca aí na página, por favor, 42. Um passeio em Paris. Sabe o que faremos agora? Ana vai iniciar a leitura desse texto, um passeio em Paris, tá, Ana? Você vai iniciar. Aí, quando eu falar o nome de outro aluno, o aluno dá continuidade, tá certo? Para a gente ter aqui tudo aquilo que foi dito sobre o relato de viagem, para a gente observar aqui, tá?
toda a estrutura, todos os elementos, tudo direitinho, bonitinho. Então, Ana pode iniciar. Um passeio em Paris. Entre tantos, de todos os passeios imperdíveis que fizemos, dos momentos mais clássicos aos mais cotidianos, La Défense é um deles. A face moderna em Paris, a face moderna de Paris, o avesso da capital de patrimônio preservado, como frisou Lina em um dos seus maravilhosos posts. Conhecemos essa parte de Paris já no final da viagem, em 30 de janeiro de 2009, quando resolvemos criar um espaço de tempo até o chegar da noite que terminaria em um espetáculo de música e dança no Teatro Nacional de Palais de Charlotte, no Trocadero. Certo. O trajeto... Tá bom, Ana. Obrigada, viu? Vamos lá, Teres. O trajeto em si já vale a pena, pois do Chartelet a La Défense tem um momento no percurso em que a linha 1 do metrô parisiense emerge da estrutura de túneis e, de repente, a cidade moderna entra com toda a sua força nos nossos olhos, contratando com o que tínhamos visto até então. Ok, E obrigada, ao Teres. redor do... Tá bom, Teres. Obrigada. Tá certo? Vamos lá, Camila. Criada ao redor do monumento erguido para celebrar os soldados franceses da Guerra Franco-Prussiana. La Défense é indispensável nos roteiros de que todos querem conhecer a capital dos cafés, da casa de flores nas calçadas e do ar romântico presente em cada esquina. Ok, obrigada, Camila. Turma, vou explicar a atividade para facilitar para vocês. Porque eu explicando a atividade, vocês vão responder sem nenhuma dificuldadezinha, tá? Então, coloca aí na questão número 1 da página 43. 43. A pergunta é o seguinte: que aspecto de La Défense chamou a atenção dos autores? Gente, tem um aspecto, tem uma parte aqui que chamou bastante a atenção lá de Paris, né? Do lugar lá de Paris. O que ele falou sobre isso? Eu quero só o quê, gente? Só o que chamou a atenção, tá? Bem no começo, já começa mais ou menos citando para vocês aí, tá? Ou seja, ele retratou o quê? A face mais moderna de Paris, tá? Então, preste atenção. Por quê? Aí, dá uma lidinha no primeiro aí para eu não dar a resposta toda para você, não. Número 2. Como você acha que ficaria esse relato de viagem se retirássemos os adjetivos? Porque nós temos adjetivos aqui, né, gente? Se eu tirar todos os adjetivos, como é que vai ficar? Vai afetar alguma coisa. Lembra que o texto ele é narrativo e descritivo? E um texto descritivo ele precisa de adjetivos. Se tirar todos os adjetivos desse texto aqui, tá? Como é que vai ficar esse relato? Pelo amor de Deus, gente. O relato vai ficar pobre, vai ficar empobrecido. A descrição não vai seguir como é que diz, a característica, que seria o quê? A adjetivação, tá? Então, aí a gente vai ler o texto, vai ler esse relato, não tem adjetivos, a gente vai ficar o quê? Boiando aí, sem saber o que ela quis dizer, o que está falando sobre a questão, se ela tirou as partes importantes, que são os adjetivos. Na 3 diz assim: classifique os seguintes substantivos. Você vai classificar. Como assim, professora? Lembra que a gente já trabalhou aí a questão do substantivo, né, gente? Comum, próprio, abstrato, concreto, você entendeu? É isso que você vai dizer. Por exemplo, trocadero. Trocadero, tá escrito assim.
Pesquisa o que significa isso, para poder você dizer se é substantivo próprio, se é comum, se é abstrato ou se é concreto. Você tem que descobrir o que é. Monumento. Monumento todo mundo já sabe o que é um monumento, certo? E o passeio. Passeio também vocês sabem o que é, tá? 4. Substitua da passagem abaixo o adjetivo destacado por outro de igual sentido. Tá vendo que o adjetivo está em negrito? Você vai pegar um outro que seja um sinônimo e colocar. Por exemplo, o avesso da capital do patrimônio preservado. O que é avesso, gente? O que é o avesso? Oposto, contrário, certo? Então, você vai pegar, pesquisar um sinônimo e substituir aqui esse adjetivo. 5. De acordo com o que você leu nesse relato, você gostaria de conhecer La Défense? Sim ou não e por quê? Aí é com vocês, tá? 6. Com relação aos fatos narrados, por que esse relato não pode ser entendido como uma narração? Gente, por que eu não posso dizer que o relato aqui não é uma narração? Por quê? Aí vocês vão dizer para mim. Dá uma lidinha. Professor, isso aqui não é entendido como uma narração? Não. Aí porque foi vivida pelo próprio... Pode falar, Alexandre. Porque foi vivida por quem escreveu, não é? E não é história narrada. Vocês lembram que narração é praticamente algo imaginário, ficção, a maior parte, né? Aí a gente vê aqueles contos não sei o quê. Por que eu não posso dizer aqui que aqui é realmente uma narração? Porque aqui os fatos aconteceram de verdade. Tá? Esses fatos aqui do texto aconteceram, como é que se diz? Realmente, é real. Então, eu não posso chegar aqui e falar, é uma narração. Porque a maioria das narrações a gente entende como fatos que a gente cria, que a gente imagina. Novela, filme, contos de fadas, contos de terror, entendeu? É isso, tá bom? Alguma dúvida sobre a atividade? Não? Alguma pergunta? Temos 3 minutinhos aí. Nenhuma. Não. Ficou claro que seria relato de viagem, né, gente? O relato contar a viagem aí real que você fez, que você participou, que você foi. Tá bom? Então tá. A agenda eu vou colocar lá no grupo. Lembrando que a correção é na live, tá? Da próxima quinta-feira. Você vai mandar no meu privado a atividade, mas a correção vai ser aqui, tá certo? E aí eu já volto com a outra atividadezinha e depois o trabalhozinho básico sobre relato de viagem. Tá certo? Então, tchau, tchau aí. Boa sorte na próxima live. Tchau. Obrigada. Tchau. Já é pra sair? Ei, aliás, peraí, turma, peraí. Faz uma pose aí bonitinha. Tem que tirar, esqueci, ó. Faz aí uma posezinha bonitinha pra gente tirar nossa fotinho. Pronto? Deixa eu colocar meu cabelo encebado aqui pra trás. Peraí. Pronto, vou tirar. Pronto. Já foi. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Já é pra sair? Pode sair, que eu só vou postar aqui no grupo. Vai saindo aí.